Salve, salve, senhoras e senhores, meninos e meninas, garotos e garotas, jovens discentes, professor Luciano, farmacologia, e hoje vamos estar dando sequência aos nossos estudos sobre a farmacologia, estudando mais propriamente dito, entrando na farmacocinética. Bem, nos nossos estudos iniciais, nós discutimos um pouquinho alguns conceitos, fizemos algumas considerações sobre a farmacologia, estruturamos essa ciência que estuda a administração de drogas nos seres vivos, essa administração de drogas em seres humanos, no caso estamos discutindo aqui, ela está apoiada, estruturada, categorizamos ela em dois grandes blocos, a farmacocinética e a farmacodinâmica. Farmacocinética é o caminho da droga pelo organismo, farmacodinâmica é o efeito da droga sobre o nosso organismo. Farmacocinética, dividimos ela em absorção, distribuição, biotransformação e a excreção. E a farmacodinâmica, o efeito. Então, dentro da visão da farmacocinética, nesta aula de hoje, vamos estar discutindo o quê? Vamos estar discutindo a absorção. Aqui a nossa bibliografia básica, o famoso e conhecido Goodman e Gilman. Então, vamos dar sequência dentro da visão da farmacocinética, cinética, o caminho da droga pelo organismo. Vamos começar a discutir uma das 4 fases da cinética, que é a absorção. O que é a absorção? Absorção é a transferência de um fármaco desde o seu local de administração até a corrente sanguínea. A velocidade e a eficiência da absorção dependem da via de administração do fármaco, a via que é utilizada para que ele seja aplicado, que ele é administrado. Então, a absorção, a transferência desse fármaco desde o local de administração até a corrente sanguínea. 2 palavras que eu quero que você guarde quando falarmos de absorção. Você precisa gravar a palavra via de administração, e nós vamos discutir aqui vantagens e desvantagens da via de administração, e você precisa gravar a palavra barreiras. Barreiras, por que barreiras? Porque a droga vai atravessar barreiras. Na realidade, quais são essas barreiras? As barreiras são compostas por várias camadas de células, por exemplo, pele, por aquelas compostas de uma simples camada de célula, por exemplo, o endotélio de vasos, télio intestinal, certo? E aquelas, por exemplo, que vão ser a espessura, aquelas de menos de uma célula de espessura. Mas, basicamente, você vai ter que gravar 2 grandes pensamentos aqui quando falarmos de absorção. Você vai ter que lembrar da palavra vias de administração, e nós vamos discutir vantagens e desvantagens de algumas, e você precisa gravar a palavra barreiras, porque a droga vai passar por barreiras. Quais são essas barreiras? Nossas células. Então, já de cara, eu quero colocar para você que como a nossa célula tem uma bicamada lipídica, tá? Na sua constituição, na sua membrana, uma bicamada lipídica, então a droga, para entrar, ela vai entrar melhor se ela for o quê? Lipossolúvel. Lipossolúvel. Por quê? Porque eu tenho uma bicamada lipídica e nós vamos já discutir difusão simples. Também pode acontecer por difusão facilitada, mas nós vamos discutir. Então, droga para entrar, lipo. Droga para sair. Então, ela vai passar por um processo, por alterações, e para sair, ela vai estar, vai sair melhor, ela tem que estar dentro do formato hidro, tá? Então, para entrar lipo, para passar essas barreiras, tá? E para sair hidro. Bem, vamos lá. Então, dentro do contexto que eu falei que você tem que gravar 2 grandes conceitos quando falamos de absorção, vias de administração e barreiras, vamos seguir aqui com a nossa aula. Aqui uma foto inicial, uma imagem inicial, mostrando para você o quê? Depende da via de administração, é o que nós vamos, então, consequentemente, da cinética, tá? Influenciando na cinética, vai influenciar lá na dinâmica, na farmacodinâmica, que é o efeito. Não se esqueçam, farmacologia, farmacocinética e farmacodinâmica, são as 2 grandes estruturas, são os 2 grandes. Quando falamos de cinética, de farmacocinética, estamos falando de absorção, distribuição, biotransformação, vocês também vão encontrar a palavra metabolismo, e excreção ou eliminação. E quando falamos em farmacodinâmica, é o efeito, tá? Então, estamos na cinética discutindo vias de administração. Quais vias de administração, professor? As mais diferentes possíveis. Você precisa entender que depende da via de administração que eu
que eu administro o fármaco, por exemplo, ó, droga na sua forma farmacêutica, aqui está mostrando um comprimido, uma drágio, tá? Então, eu preciso desintegrar, dissolver, e aí que acontece em relação à dinâmica, ao efeito? É um pouco mais lento. Então, depende da via de administração, do que o meu organismo tem que fazer sobre a droga, consequentemente, lá na frente eu vou ter uma dinâmica mais rápido ou uma dinâmica mais lenta. Como eu disse, a absorção é a transferência de um fármaco desde o seu local de administração até a corrente sanguínea. Ah, professor, então, e se eu administrar direto na veia a droga? Lógico que nós pulamos diversas fases, diversas situações, e eu vou chegar na fase farmacodinâmica mais rápido. É lógico que tem toda uma discussão, qual tipo de droga que pode ser administrada direto na veia, entendendo que o que vai ser administrado direto na veia, como não vai sofrer o efeito de primeira passagem, eu já vou discutir com vocês isso. Consequentemente, eu posso administrar muitas vezes um volume um pouco menor, uma concentração um pouco menor, tá? Mas basicamente essa imagem aqui quer mostrar para vocês o quê? Depende do tipo, a via de administração, consequentemente, uma parte da cinética, né? Entendendo que a cinética é a absorção, distribuição, biotransformação e a eliminação. Então, a via de administração é uma parte da cinética, mais precisamente influenciando na absorção, então vai acontecer o efeito lá na frente, mais rápido ou de forma mais lenta. Vias de administração, uma lâmina para você observar comigo algumas vias de administração. Por exemplo, via oral, eu tenho a via sublingual, que também é conhecida como enteral, né? A via retal, também conhecido como enteral, via parenteral, por exemplo, intravenosa ou endovenosa, você vai escutar esses dois termos, intraarterial, intracardíaca, intrarraquídea, intraóssea, intraarticular, intrasinovial, intradérmica, subcutânea, intramuscular, vias tópicas, por exemplo, né? Via parenteral direta, cutânea, vaginal, ocular, intranasal, otológica. Gente, o que você precisa entender? Existem as mais diferentes vias de administração. Professor, mas eu vou fazer uma administração intraóssea? Provavelmente não. Vou fazer uma via. Você vai fazer uma via intracardíaca? Provavelmente não. As vias de administração do dia a dia, as mais comuns, que é o que eu vou discutir vantagens e desvantagens com você, você vai ver lá uma oral, uma sublingual, retal, subcutânea, endovenosa, respiratória, tá? Então você vai ver assim, pulmonar, né? Essas vias são as vias mais comuns, que é a que nós vamos discutir, tá? Algumas delas acontecem o efeito de primeira passagem, outras não, já vou discutir com vocês isso. O que eu quero que vocês visualizem nessa via de administração? Existem as mais diferentes vias de administração. E dependendo da via de administração que você utilizar, ou seja, uma das partes, uma das categorização, das estruturações da cinética, via de administração, vai ser o que você vai colher lá na frente via dinâmica, ou seja, o efeito. Vem comigo aqui na tela, via oral, vantagem e desvantagem. Conveniência. É conveniente essa via de administração, certo? O paciente pode automedicar-se. É fácil, então é fácil. Você tem que engolir ali um comprimido, é fácil. A princípio, fácil de ser tomado. É um método não invasivo. É mais seguro. Não requer treinamento. Não produz dor. Certo? A princípio, não. Não sei que você tiver com alguma lesão a nível de gengiva, mucosa jugal, certo? Mas a princípio, da orofaringe, mas a princípio não produz dor. O custo geralmente é mais barato se comparado com outras vias. Então, vantagens da via oral, desvantagens da via oral. A absorção é incompleta. Em geral, apresenta maior latência, certo? Demora mais, tá? Então, desvantagem, absorção incompleta. Por exemplo, eu coloco uma amoxicilina de 250 mg de suspensão, coloco num copinho, aqueles copinhos em medida. Sempre sobra um pouquinho lá. Em geral, apresenta maior latência, ela demora. E também vamos entender uma coisa. Eu acabei de comer, coloco o medicamento ali em cima da alimentação, eu vou ter um maior tempo de latência, porque esse medicamento tem que também interagir com aquela alimentação, suplantar, vencer aquela barreira para poder dar sequência, ou seja, a sua transferência desde o local de administração até a corrente sanguínea. Tá? Não apropriada para emergências. Por quê? Você precisa de uma droga de uma forma... É uma emergência, ali vai demorar, às vezes horas para fazer efeito.
o sabor é desagradável, então tem muitas pessoas que vão utilizar a droga e vão vomitar, tá? Vai ocorrer a emese, né? Você vai perder parte da droga, interações com outras drogas nutrientes, como eu acabei de falar, às vezes você está. É politerapia, está acontecendo politerapia, ou seja, a pessoa está tomando 1, 2, 3, 4, 5, 6, é polimedicado, tá? Foi no ortopedista, o ortopedista passou uma droga. Foi no endocrinologista, ele passou uma droga. Foi no cardiologista, ele passou uma droga. E ali, às vezes, esses profissionais não conversam, e ali ele está polimedicado, eu tenho interação droga-droga, eu tenho interação droga-nutriente, tá? Ela pode ser metabolizada pelos sucos digestivos, nós vamos discutir um pouquinho isso lá na frente, tem uma lâmina, na realidade, sobre isso, mas eu acabei de pontuar com vocês, a droga, para ser melhor absorvida, para entrar de uma... Não é regra, mas 99% é assim, tá? Droga entra melhor lipo, porque ela vai ter que passar por barreiras biológicas, e para sair hidro, tá? E também devemos entender o quê? Que as drogas, basicamente, os fármacos, basicamente, eles são ácidos ou bases muito fracas, certo? Então, basicamente, na realidade, uma droga um pouquinho mais ácida é melhor absorvida em ambiente ácido, uma droga um pouquinho mais básica é melhor absorvida em ambiente básico, tá? Então, você tem que entender isso. Aí eu tomo uma droga um pouco mais básica e está um pH intestinal extremamente ácido, eu vou ter um pouco mais de limitação na absorção e também vou ter um pouco de perda da droga, tá? Então, ela pode ser metabolizada por sucos digestivos, ou, por exemplo, aqui, uma droga que pode ser metabolizada por suco digestivo. A insulina é uma proteína, não pode ser tomada via oral, a princípio, né? Tem que ser injetável, só para você entender o que eu estou falando. Efeito de primeira passagem, essa circulação enterohepática, então você toma uma droga via oral, certo? Então, o que vai acontecer? Antes mesmo da droga começar a ser distribuída, ela vai passar por essa circulação enterohepática e o teu organismo vai fazer o quê? Vai quebrar ela e vai tentar jogar fora. Porque o que o teu organismo entende? Que aquilo que você está tomando, aquela medicação, essa droga, fármaco, medicamento, essas definições tem no vídeo anterior, certo? Não que você precise assistir o vídeo anterior para entender essa aula, mas se quiser assim seja, assim faça, né? Mas, então, o que é o efeito de primeira passagem? Eu tomei a droga via oral, ela vai chegar a nível de estômago, vai sofrer desintegração, dissolução, vai começar a ser absorvida, certo? E o que acontece? Dentro desse contexto, ela passa a nível de hepático, e o que é que o teu fígado faz? O teu fígado não entendeu que você está com dor de cabeça, que você está com cólica, que você está com uma dor a nível de trato gastrointestinal, o peristaltismo está aumentado, que você está com emese, ou seja, que você está com febre. Ele entendeu que tem algo estranho, xeno no teu organismo. E ele quer fazer o quê? Jogar fora antes mesmo. Você tomou para dor de cabeça, antes dela começar a tirar a dor de cabeça, o teu organismo está fazendo o quê? Está jogando parte dessa droga fora, tá? Por quê? Porque ele está entendendo que é algo estranho e o teu organismo, na tentativa de te proteger, então, dentro desse contexto do efeito primeira passagem, ele tenta jogar essa droga fora. Outro item, por exemplo, você pode apresentar náusea e vômito, esse medicamento não fazer o efeito, ou seja, você tomou e ele não vai atingir o seu sítio de ação porque você vomitou o medicamento, tá? É uma desvantagem. Se você tiver com emese, por exemplo, você pode jogar fora o medicamento antes de fazer efeito. Assim também como alguns medicamentos que demoram um pouquinho, precisam de um tempo no trato gastrointestinal para fazer efeito, você está com diarreia, você pode jogar ele fora. Quando você faz o uso por via oral, isso pode acontecer, tá? Uma segunda via de administração, lembrando que estamos discutindo farmacologia, administração de drogas no organismo, estamos discutindo inicialmente a farmacocinética, estamos mais precisamente dentro da cinética discutindo a absorção, e dentro da absorção temos que gravar aquelas duas palavras, barreiras e vias de administração, estamos discutindo vias de administração via sublingual. Ele precisa ser lipossolúvel. Acabamos de discutir o seguinte, a droga para ser absorvida, ela é melhor absorvida se for lipo, tá? Como o campo de absorção ali embaixo da língua, o diâmetro local de absorção que eu tenho é pequeno, é estreito, se eu tenho embaixo da língua. É diferente, por exemplo, você leva a nível de trato gastrointestinal, aquelas vilosidades que tem é quilométrica, pulmonar, é quilométrica, tá? Se você pensar, se pudesse estender isso, né? E ali embaixo da língua é pequeno o local. Então, essa droga tem que ser potente, ela tem que ser altamente lipossolúvel, tá? Então, requisito, ser lipossolúvel, possui elevada potência. Vantagem, ela ataca rápido, pequena latência, ela vai no local que eu preciso de uma forma rápida, né?
não sofre influência do suco gástrico, porque não vai passar a nível de estômago, não sofre o efeito de primeira passagem. A via sublingual é uma das vias que eu não tenho efeito de primeira passagem, ou seja, eu não estou perdendo droga antes dela fazer efeito. Eu tomei um medicamento analgésico, por exemplo. Estou citando exemplo, não estou fazendo propaganda, tá? Tem aqui 2 medicamentos aqui embaixo, o Isordil, o nitrato, né, que é um medicamento para angina. E tem aqui, por exemplo, o Rivotril, que é o clonazepam, que é um medicamento para ansiedade, para depressão, certo? Tem o cetorolactrometamol, o Toragesic, certo? São medicamentos que vão ter essas vantagens. Rápido ataque, não sofre influência do suco gástrico, não sofre efeito de primeira passagem. Desvantagens, poucas drogas são adequadamente absorvidas. Ou seja, não adianta você pegar uma droga que não é altamente lipo, certo? Que não tem potência e colocar debaixo da língua, que é o que a gente vê muitas pessoas fazendo, certo? Ela não é lipo, altamente lipo, ela não tem potência, certo? Ela não tem aquela preparação para ser absorvido sublingual. Ela precisa passar, muitas vezes, trato gastrointestinal. As pessoas, de uma forma empírica, muitas vezes agem dessa maneira, entendendo que por não sofrer ação do suco gástrico, não ter o efeito de primeira passagem, vamos usar a via sublingual. Mas a droga não é potente, não tem essa preparação para isso, certo? Então as drogas não são adequadamente absorvidas. Várias drogas acontece isso, tá? O paciente não deve deglutir. Tem muita gente que compra, por exemplo, estou pegando exemplo, tá? O clonazepam, exemplo, o Rivotril, tá? Ele é sublingual, ele é uma droga altamente lipo, tem potência, você coloca ele debaixo da língua, vai atacar rápido o problema, dentro de todos os contextos que nós já pontuamos. Só que a pessoa faz o quê? Engole o comprimido. Você pagou mais caro por essas qualidades e ele foi para o trato gastrointestinal, vai ter sua ação, tá? Mas você queria uma ação rápida, um ataque rápido, você vai ter todo aquele processo de ação do suco gástrico, efeito de primeira passagem, perda da droga, e por ser sublingual, a dosagem é menor, certo? Aí você coloca ela passando pelo trato gastrointestinal, vou perder muito daquela droga pelo efeito de primeira passagem, ação do suco gástrico, e, consequentemente, o tempo vai ser prolongado e, às vezes, eu não vou atingir o efeito que eu espero, certo? Sabor, muitas vezes, desagradável. A gente precisa da aderência do tratamento, ou seja, se é para pôr debaixo da língua, vamos colocar o medicamento debaixo da língua, discutimos via oral, via sublingual, vamos para a via retal. Vantagens e desvantagens. Pacientes que não podem receber via oral, certo? Isso é uma vantagem, via retal. Uso pediátrico, certo? Eu posso colocar o supositório para emese, muito utilizado, para febre, um antitérmico, tá? Evita o efeito de primeira passagem. Tem dados de pesquisas que evita totalmente, algumas literaturas os senhores vão ver que ainda perde um pouco no efeito de primeira passagem, mas basicamente eu reduzo quase que a zero o efeito de primeira passagem. O que eu estou administrando provavelmente vai atingir, a princípio, vai ganhar a circulação sanguínea, tá? Não produz irritação gástrica, porque eu estou usando via retal. Desvantagens, absorção irregular. Por exemplo, tá? Eu coloco o supositório, a pessoa contrai a musculatura ali no ânus e eu jogo fora, às vezes, a medicação, coloco a fralda no bebê e eu não vi que uma parte da medicação não foi absorvida, tá? Isso acontece muito, joga-se fora uma parte do supositório e o pai e a mãe às vezes não vê, tá? Pode irritar a mucosa anal, a droga, com certeza. Pode desencadear o reflexo de defecação. Eu coloquei o supositório, certo? Aguardei ali 1, 2, 3, 4, 5 segundinhos, não voltou, eu coloco a fralda, certo? Por exemplo, na criança, é muito utilizado em criança, não que só seja para criança, estou fazendo esse tipo de comentário só para você refletir, né? Coloquei o supositório, 1, 2, 3, 4, 5, aguardei ali, segurei, não voltou, volto a fralda, e o que acontece é que ele desencadeia o reflexo de defecação, ele evacua, o pai e a mãe não vê, certo? Está esperando baixar a febre, ficou ali 1 hora esperando, não baixou, vai ver, a criança evacuou e o supositório está todo nas fezes, tá? Muitos pacientes têm aversão ao uso de medicamento por essa via, por preconceito. Vem comigo na tela, via oral já discutimos, via sublingual, via retal, agora via subcutânea. Vantagens, estamos colocando vantagens e desvantagens. Por que vantagem e desvantagem? Porque a cinética, mais precisamente a via de administração, vai influenciar diretamente na dinâmica, farmacodinâmica, o efeito. Vantagens, evita o meio gastrointestinal, não apresenta efeito de primeira passagem, absorção é lenta, é mais lenta que a intramuscular absorção. Desvantagem, pouco volume que eu posso usar subcutânea, é dolorosa, risco potencial de lesão de tecido.
Vem comigo, seguindo dentro das vantagens e desvantagens. Vantagem endovenosa, efeito farmacológico imediato, tá? Porque o que é absorção? É a transferência de um fármaco desde o seu local de administração até a corrente sanguínea. Se eu estou administrando direto na corrente sanguínea, é um efeito farmacológico imediato. Eu tenho controle da dose, admite grandes volumes, permite substâncias com pH diferente da neutralidade. Qual que é a desvantagem? Vai falar para o senhor copiou errado aí, o senhor colocou vantagem, efeito farmacológico imediato, o senhor colocou desvantagem, efeito farmacológico imediato. É uma desvantagem, porque se você tiver alergia ao remédio, aquele medicamento, o efeito farmacológico é imediato, você entra em alergia com alergia imediatamente, tá? Vai apresentar um edema de glote e assim todos os efeitos de um choque anafilático, por exemplo, tá? Material esterilizado, eu necessito de material esterilizado, eu vou fazer endovenoso. Um comprimidinho você toma lá tranquilo, um senhor de idade toma tranquilo lá na sua casa. Como é que eu vou fazer isso aí lá? Então, uma desvantagem, alguns itens que eu preciso para administrar. Então, material esterilizado, eu preciso de uma pessoa competente. Pode acontecer irritação no local da aplicação, principalmente quando são várias administrações. Facilidade de intoxicação, como eu disse, o efeito farmacológico é imediato. E pode acontecer um acidente tromboembólico, que não é o tema da discussão de hoje. Atempadamente, os senhores vão discutir, dentro das disciplinas, o que é este acidente tromboembólico. Segue comigo aqui, estamos discutindo absorção dentro da farmacologia, vias de administração, já discutimos via oral, sublingual, retal, subcutânea, endovenoso e agora estamos na respiratória. Professor, tem um monte de outras vias. Estou colocando algumas vias para você entender que cada via tem vantagem e cada via tem desvantagem. Professor, qual a via a escolher? Primeiro, você tem que, às vezes você está atendendo num local onde só tem um tipo de via de administração. Só é possível utilizar um tipo de via de administração. Não tem material para usar outra via de administração. Ou também o produto só tem nenhum formato. Então, consequentemente, é aquele que você vai utilizar, certo? Então, via respiratória. A absorção por essa via é muito conhecida e relativamente pouco utilizada. Efeitos locais, broncodilatadores, anti-inflamatórios, mucolíticos, efeitos sistêmicos, anestésicos gerais, antianginosos. Vantagens: grande área de superfície de absorção, ricamente vascularizado. Por exemplo, eu discuti lá a via sublingual, pequena área, certo? Rápida absorção, menos efeitos sistêmicos para drogas de ação local. Por exemplo, eu quero fazer uma dilatação, uma broncodilatação, muitas vezes eu resolvo com um produto, uma bombinha, né, que a gente chama popularmente, né, e não, eu evito o efeito de primeira passagem. Lógico que vai ter, certo? Lá na frente, a gente vai estudar, eu vou ter, logicamente, que uma redistribuição, que é o medicamentos inalatórios, vai acontecer isso, tá? Uma redistribuição, mas não é aqui agora, nós vamos discutir isso neste momento, tá? Então, tem sem efeito de primeira passagem. Desvantagens: o uso requer certo grau de treinamento. Então, por exemplo, tem várias bombinhas que é simples até. Você aperta e faz a inspiração, tá? Agora, tem bombinhas que você precisa colocar a cápsula, girar aquele maquinário, adequar ele, abrir, e daí fazer um movimento único, intenso, e às vezes para aquela pessoa isso é complicado, tá? Tirar a cápsula da embalagem, colocar a cápsula ali, fazer o movimento, então requer um certo grau de treinamento, variabilidade nas respostas, porque assim, o movimento que eu estou fazendo, às vezes seja o indicado, e às vezes a pessoa faz assim, lentamente, certo? Às vezes joga um pouco da droga para na boca, certo? Então, variabilidade de respostas. Requer partículas pequenas para que isso aconteça, irritação ativa de mecanismos de defesa. Geralmente o custo é alto, risco de toxicidade cardiovascular e nervosa. Gente, o custo também é muito importante quando falamos na escolha da droga, porque assim, a droga é ótima. A via de administração é inadequada, é ruim, a pessoa sente dificuldade em fazer, ele não vai aderir ao tratamento. E para poder ter a dinâmica, eu preciso de todas essas fases, inclusive e principalmente, talvez, o medicamento precisa entrar no organismo da pessoa, tá? Então, às vezes, ele desiste do tratamento, tá? É muito comum isso. A pessoa fala, isso aqui me incomoda, dói, não me sinto prazeroso em administrar essa droga nesse modelo que eu estou usando e, consequentemente, ele não adere ao tratamento, tá? Aqui, diferentes áreas da farmacologia, eu coloquei aqui a cinética, só para a gente ir fazendo uma revisão dentro do que estamos caminhando, né? Discutindo esta
fase da cinética, mais precisamente as vias de administração. A cinética é o caminho do medicamento que o medicamento faz no organismo. A cinética não estuda o mecanismo de ação, mas sim as etapas que a droga sofre desde a administração até a excreção. Então, absorção, distribuição, biotransformação ou metabolismo, e excreção ou eliminação. Vocês vão achar sinônimos, né? Etapas simultâneas. Didaticamente, eu estou dividindo, mas essas etapas acontecem de forma simultânea. A divisão é apenas didática, tá? E quando a gente fala de farmacodinâmica, aí sim nós estamos falando basicamente do efeito. Então, aqui uma lâmina só para você entender, cinética e dinâmica, né? Tudo isso que nós viemos discutindo, absorção, distribuição, a biotransformação e a eliminação, e a dinâmica, o efeito. Está colocado num formato diferente para você visualizar. Aqui também estamos discutindo fatores que influenciam na absorção, um slide para os senhores observarem, as fases da cinética, tá? Absorção, distribuição, biotransformação e a eliminação num outro modelo para o senhor observar. Vem comigo aqui na tela. Aqui está mostrando a segunda palavra, o segundo termo que eu pedi para o senhor gravar, que era o primeiro. Eu disse o seguinte para os senhores: nós precisamos, quando a gente falar de farmacocinética e quando a gente falar de absorção, nós temos que gravar duas palavras, tá? Vias de administração, e nós discutimos algumas vias, vantagens e desvantagens, via oral, sublingual, retal, subcutânea, endovenosa, respiratória, e tem outras, eu coloquei uma lâmina lá no começo para os senhores. E um segundo item que eu falei para os senhores gravarem é barreiras. Por que barreiras? Porque as células vão ter que atravessar, certo? E aqui literalmente, os senhores já estudaram isso em bioquímica, não é? Estudaram isso na Biocell. A droga vai estar atravessando, geralmente por difusão simples, pode acontecer por difusão facilitada. Essa droga está saindo do local mais concentrado, indo para o menos concentrado, e depois, consequentemente, o local menos concentrado fica mais concentrada. Aí a droga sai do local mais concentrado e vai para o menos concentrado, e assim ela vai migrando, certo? Para ir fazer o quê? Eu estou discutindo de forma inicial a parte da cinética, eu estou discutindo a absorção até chegar lá no efeito, tá? Que é o que você tomou a droga. Pensando nisso, aqui, como eu disse, os tipos de barreiras biológicas compostos de várias camadas, de simples camadas, e às vezes a espessura é como a membrana de uma única célula. Até ela vai passar diferentes camadas até chegar ao local aonde ela está, onde você tomou, por que você tomou a droga. Você está buscando o efeito até que ela chegue lá, não é? Então aqui eu coloquei um resumão para você. A absorção é a passagem do medicamento para a corrente sanguínea. Os medicamentos vão encontrar barreiras, células, né? Que juntas vão formar tecidos. A membrana celular possui uma bicamada lipídica com inserção de proteínas na sua estrutura complexa. O que é essa estrutura? É anfótera, certo? Estruturas externas polares, hidrofílicas, mais estruturas internas apolares, hidrofóbicas. Substâncias lipofílicas, hidrofóbicas, não ionizadas, atravessam melhor as barreiras, tá? Professor, eu preciso decorar tudo isso? Na realidade, você já tem que ter vindo com esses conceitos lá do começo, né? Mas está aqui posto para você, se necessário, você retoma lá nos seus conhecimentos lá atrás, né? pH, o pKa é o coeficiente de grau de dissociação, né? Observação, não posso administrar substâncias lipofílicas, substâncias que precipitem nos vasos ou que produzam hemólise. Então, eu vou utilizar uma das vias de administração, por exemplo, a endovenosa, tá? Eu preciso prestar atenção nisso, dentro das vias que eu vou utilizar, né? Aqui um conceito de absorção é a transferência de um fármaco desde o seu local de administração até a corrente sanguínea. A velocidade e a eficiência da absorção depende do quê? Da via de administração que o fármaco é aplicado, é o que nós viemos discutindo, né? Fatores envolvidos na absorção. Então, existem fatores ligados ao fármaco, à droga que você está utilizando, e fatores ligados ao organismo. Então, fatores ligados ao fármaco, a fase farmacêutica, a forma farmacêutica, se ele é mais ou menos lipossolúvel, certo? Mais lipossolúvel vai ser melhor absorvido, menos lipossolúvel um pouco mais lentamente, seu peso molecular, o seu grau de ionização, que nós acabamos de discutir, não é? Peso molecular, a concentração, certo? Então eu tenho um fármaco que uma maior concentração, certo? Maior concentração, a ideia a princípio é maior absorção. E as vias de administração. Então, esses são fatores ligados ao fármaco.
A fase, forma farmacêutica, lipossolubilidade, peso molecular, grau de ionização, concentração e vias de administração. Isso vai influenciar o quê? Isso vai influenciar direto na dinâmica lá na frente. E fatores ligados ao organismo. O local é mais vascularizado, certo? Então, isso facilita a absorção. A superfície de contato é maior, é grande a superfície de contato, isso facilita na absorção. Eu coloquei aqui enfermidade, só para a gente discutir, por exemplo, tá? Em algumas condições patológicas, por exemplo, num processo de inflamação, tá? Provavelmente, devido aos sinais flogísticos da inflamação, aquele local fica um pouco mais quente, a circulação maior naquele local ali, provavelmente eu tenho, em condições patológicas, a princípio eu deveria ter uma maior absorção, e já no local onde eu tenho um inchaço, certo? Mais edema, mais retenção de líquido ali no primeiro momento, está muito inchado, eu deveria ter, pode acontecer de eu ter uma menor absorção. Aqui, como eu disse, fármacos são ácidos ou bases fracas presentes nas soluções, tanto sobre a forma ionizada quanto na forma não ionizada, variando de acordo com o pH. Então, eu disse o seguinte, grava aqui comigo, tá? Os fármacos um pouquinho mais ácidos são melhor absorvidos no ambiente um pouquinho mais ácido. Os fármacos mais básicos são absorvidos em ambientes, melhor absorvidos em ambientes alcalinos. Aqui só para vocês acompanharem o pH de alguns locais do corpo, para você tentar visualizar isso a respeito de pH, não é? Para você entender, por exemplo, o pH do estômago é extremamente ácido, certo? Então você precisa ir só gravando para você entender esse contexto de fármaco um pouquinho mais básico, é absorvido num local um pouquinho mais alcalino, melhor absorvido no local alcalino, fármaco mais ácido é melhor absorvido num local um pouquinho mais ácido. Professor, qual que é a melhor forma de eu tomar o medicamento, então? Com água, volume de água, tá? Geralmente 200 ml de água, quando a gente não sabe se é ácido ou básico, água, 200 ml. Por quê? Eu tomo muita água, o que é que vai acontecer? O meu organismo, o trato intestinal tem receptor de tensão e essa droga sai mais rápido, ela não fica o tempo necessário muitas vezes para ser absorvida da forma adequada, tá? Então, 200 ml de água, até para não estimular esses receptores de tensão. Aqui a nossa última lâmina, provavelmente, dessa primeira aula, tá? Na realidade, assim, eu vou dividir essa aula em 3 partes, o assunto é bem complexo, porque nós entendemos que a farmacologia está estruturada em 2 grandes pilares, cinética e dinâmica. A farmacocinética, eu tenho 4 fases nela, a absorção, distribuição, o metabolismo, a biotransformação e a excreção, e na dinâmica eu tenho o efeito. Não dá para a gente abordar tudo numa aula só, eu vou trabalhar a absorção hoje, vou estar encerrando com esta lâmina a absorção e num futuro próximo a gente retoma discutindo as outras fases da cinética e também a fase da dinâmica, só para você aqui refletir comigo. Então aqui fatores e aqui se ele influencia com maior ou menor absorção. Então a concentração maior, vou ter maior absorção, concentração menor, menor absorção. A forma farmacêutica, por exemplo, líquida, eu vou ter maior absorção. Numa forma farmacêutica sólida, a princípio, eu teria uma menor absorção. Estamos entendendo o quê? Que as concentrações são as mesmas, certo? Ah, professor, mas isso é regra? Tudo aqui tem variável. Estou colocando esse slide de forma inicial para você refletir comigo alguns pensamentos, algumas variáveis, tá? Mas a princípio, forma farmacêutica, eu tenho algo em líquido, por que ele vai absorver, a absorção é maior, tá? Ou talvez mais rápida, pelo menos, né? Porque o produto em sólido eu tenho que desintegrar, eu tenho que dissolver e o líquido já está desta maneira, né? Área absortiva, eu tenho uma grande área, eu vou ter uma maior absorção. Eu tenho uma pequena área, eu vou ter uma menor absorção. Ah, professor, mas e se eu coloquei nesta pequena área uma droga altamente lipossolúvel? Talvez vai ser igual, ou talvez a de menor absorção vai ser maior. Tudo aqui tem discussão, tá? Mas a princípio eu tenho uma maior área absortiva, eu vou ter maior absorção, a área menor, a princípio eu tenho uma tendência de ter menor absorção. A circulação do local é maior, certo? Eu vou ter uma maior absorção, a circulação é menor, eu vou ter uma menor absorção. Em condições patológicas, por exemplo, numa inflamação, entendendo que eu tenho uma maior circulação do local, estou entendendo isso, tá? Então, a princípio eu teria uma maior absorção. Num local onde eu tenho inchaço, edema, eu estou perdendo contato com o vaso, num primeiro momento, então, consequentemente, eu teria uma menor absorção. Eu quero agradecer a você pela companhia, muito obrigado e até mais.